Olá, e com muita alegria que hoje estou aqui com uma grande amiga e irmã em Cristo, a pastora Magali Natter. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui para falar um pouco com as mulheres, sobre as mulheres, porque Deus ama demais as nossas vidas, né? E Ele quer que a gente viva tudo aquilo que Ele tem preparado, que a gente alcance a plenitude em Cristo Jesus e que realmente a gente possa ter uma vida em abundância. Né? Então, nessa noite eu gostaria de conversar um pouco com a Magali, que tem acompanhado tantas famílias, mulheres, e que recentemente também escreveu um livro com um título muito importante e interessante que fala sobre a mulher confiante, né? A fé, uma mulher que tem fé, uma mulher que confia no Senhor. Então, eu gostaria de falar um pouco, hoje eu ouvi um pouco, né, Magali, sobre a experiência que você tem tido em caminhar, em aconselhar as mulheres, e um pouco sobre o livro, sobre esse gerar aí desse livro. Estou muito feliz de poder estar aqui com você, minha irmã, minha amiga. Às vezes nos comunicamos, mas de longe, né? E é bom estar perto. E é isso, sabe? Quando a gente gosta de alguém, quando a gente tem amizade, quando a gente se importa, a gente quer estar na intimidade, na comunhão, a gente quer estar junto. Então, o fundamento do livro Mulher Confiante é a intimidade com o Pai Eterno. Amém. E porque nós o conhecemos, o nosso Deus, que nos amou primeiro e que tem um plano bom, perfeito, agradável. Então, nós nos rendemos, porque sabemos quem Ele é. Sabemos que Ele deseja o melhor a nós. E assim nós podemos confiar. Quem confia, entrega. E quem entrega, descansa. Essa é uma verdade, essa é uma verdade. Porém, não é isso que a gente tem vivido no dia a dia. Não é? Por exemplo, inconscientemente, a gente transfere para Deus, o Pai Eterno, a experiência que tivemos com o pai biológico. Portanto, se eu tive um pai que me rejeitou, que não me deu atenção, que nunca disse você é amada, que nunca afirmou a minha identidade, eu cresci insegura, rejeitada, com sentimentos que machucaram a minha alma. Portanto, eu tenho dificuldade, ainda que um pouco camuflada, em chamar Deus de Pai. Ou de confiar plenamente que Ele é quem disse que é e que a promessa que Ele fez, Ele não vai mentir. A promessa de nunca te deixarei, nem nunca jamais te abandonarei. Porque muitas de nós mulheres, e na nossa cultura, né, Brasil, muitas mulheres foram feridas, muitas mulheres foram abusadas sexualmente, emocionalmente, verbalmente, fisicamente. Isso são feridas que estão lá no profundo e que podem, sim, impedir essa rendição ou essa confiança em Deus, o nosso Pai Eterno. Sim, muito verdade. E isso é um processo de progressão, de crescimento. Sim. Né? Porque a gente precisa o quê? Se dispor, desejar, né? Tirar todo o medo, né, de se relacionar, porque Ele nunca vai nos abandonar. Então, a palavra é linda, esse versículo que fala que tem que chegar com confiança diante do trono da graça, né, com confiança, sabendo que Ele vai te ouvir, né, com o coração quebrantado e buscar esse crescimento em Deus, que é na intimidade, né, na profundidade, de conhecer esse Pai eterno, de conhecer esse Deus de amor, né, e de se aprofundar, porque eu percebo que a mulher ela tem uma tentação a controlar,
Sim. Né? Porque ela realmente tem um papel, tem muitos papéis assim de cuidado, né, com o esposo, com os filhos, as mulheres casadas já principalmente, com muitas tarefas, atribuições. Então a gente quer resolver, a gente quer também dar um jeito, quer ver as coisas acontecendo e muitas vezes a gente deixa de confiar como deveríamos, que tem coisas que a gente tem que agir, mas tem coisas que a gente tem que orar e esperar também Deus trabalhar. Sim. Né? Mas muitas vezes a gente quer ir fazendo, principalmente quando a gente não consegue descansar em Deus, né? Verdade. Porque daí a gente vai com as nossas próprias mãos e tenta, às vezes, na força do braço. Sim. Então, eu acho bem importante essa abordagem da fé, porque a fé é um dom que Deus nos deu e é uma arma poderosa também, né? Sim. Que a gente vai poder estabelecer, fundamentar nossa casa também, né? Em oração. E conquistar vitórias. E conquistar. Pela fé. Pela fé. Você disse, né? Confiando, nós podemos entrar, ou melhor, devemos entrar com confiança diante do trono da graça. E eu lembrei de quando, no começo da minha conversão, eu ouvi que eu podia falar com Deus porque Ele era vivo. Olha que coisa. Eu tinha 24 anos, mas eu nunca tinha tido essa experiência de que eu tinha acesso e de que Deus iria me ouvir e ainda me responder. Que eu ia ter a habilidade de ouvi-lo também. Exato. Né? Então, aquela descoberta me trouxe esperança. Alguém me ouve. E hoje, uma das dificuldades que eu vejo é a mulher ser ouvida. A dificuldade para a mulher. Ela precisa ser ouvida, mas ela não tem quem a ouça. Tem sim. Deus, o Pai Eterno. E eu lembro que naquele dia que eu descobri essa porta aberta, eu cheguei em casa, me ajoelhei e eu disse, Senhor, então agora eu quero falar tudo que está aqui dentro do meu coração. Eu vou crer que o Senhor está aqui sentado e eu vou pôr a minha cabeça no seu colo. E eu abri meu coração, como se eu estivesse diante de alguém que pudesse me ajudar. Só que eu estava mesmo diante do meu Pai. Mas teve que exercer com fé isso. Com fé. E olha, desde aquele dia, todos os momentos de aflição, eu corro para o colo do meu Pai. Amém. E eu posso afirmar, são por volta de 35 anos de conversão. Nunca eu saí da presença do meu Pai eterno, da mesma forma como eu cheguei. Sim. Porque Ele ouve, toca a ferida em cura, em restauração. Ele gera esperança, Ele dá ânimo, Ele dá força, mas isso é sobrenatural e se conquista pela fé. Amém. É tremendo mesmo isso. Já ouvi algumas mulheres que tiveram um grande rompimento quando conseguiu, e uma me chamou muita atenção, porque ela falou, pastor, há anos eu ia na igreja, tudo, mas quando eu pude me quebrantar mesmo, que eu rasguei o meu coração e pude falar tudo que estava no meu coração, tipo, desentulhou. Porque às vezes a gente quer também desentulhar os poços e pegar alguém para ouvir que... Sim. Né? Claro, o marido ouve, uma amiga, mas tem momentos que é você e Deus. Sim. Né? Que Ele sempre está presente, Sim. Ele pode te ouvir, te compreender. E ali o véu, é tirado um véu, é tirado a tristeza, é arrancado até mesmo engano, coisas que podem estar assim distorcidas. Sim. Né? Então, que é diante da luz. Sim. Né? A luz, a palavra. E aí ela falou, foi incrível, que parece que abriu os meus olhos, um colírio mesmo. Sim. O Senhor me visitou e eu, né, e saí com confiança, eu saí mais confiante. Tipo, falei com meu pai, ele me ouviu
E ele é o nosso juiz. Sim. Ele é o nosso Senhor, aquele que nos guarda. Ele tem interesse em nós. Assim, o amor dele é incondicional e ele se importa. Porque isso é muito forte. Muitas mulheres falam, quem sou eu para Deus... né? Nem meus pais se importaram comigo, ou nem. Sim. Eu acho que as questões mais fortes e significativas vêm realmente da infância, da criação. Então a gente precisa dessa cura mesmo, né? E buscar desenvolver a fé. Né? E como que a fé vai ser desenvolvida? Com experiências. Sim. Com a prática. Sim. Né? Da palavra. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso. Então, acho que é bem importante esse tema aí para as mulheres entenderem, porque nós temos uma grande influência no lugar onde a gente está, né? Na atmosfera, na nossa casa, seja solteira, seja casada, viúva, condição Sim. que trabalho, for. Trabalho, sociedade. uma mulher posicionada é uma bomba no inferno, né? Verdade. Filho de Deus posicionado. Sim. Porque a mulher ela vai discernir as coisas espiritualmente, Sim. né? Ela vai saber lutar espiritualmente, né? Vai saber a hora de se calar, a hora de falar, a hora que ela tem que jejuar e orar. Sim. Porque existem algumas guerras que é através do jejum e da oração. Verdade. Né? E poder ter a sabedoria que Deus fala que essa mulher que edifica a casa precisa ter sabedoria, né? Para poder realmente estabelecer o reino onde ela está, poder ser influência onde ela está, poder trazer alegria, trazer paz, né? Porque a mulher, como ela tem muita necessidade de falar, mas quando ela não fala direito também, né? Pode gerar uma murmuração, né? Reclamação. Rixosa, porque Deus nos deixou escrito ali, porque Ele sabe, né? Que há uma tendência aí natural das mulheres de murmurar, do ser humano, mas as mulheres, elas têm uma tendência, né? E acaba ficando uma atmosfera pesada, né? Então... Isso é interessante. Você disse, olha, desentulhar. Essa rixa, ou a mulher rixosa, provavelmente vem de uma amargura, de um ressentimento. E o que é isso? É o entulho que está lá dentro do coração. A mágoa, que é uma má água. É uma água ruim que eu estou bebendo. Vai gerando uma insatisfação. Isso. Né? E daí o mundo fica cinza. Não vou dizer nem preto e branco, porque preto e branco tem contraste. Fica cinza. E a alegria desaparece, é roubada. Né? Quando Deus nos dá a cada dia a oportunidade de um recomeço. Sim. Em vida, em alegria, em cor, em esperança, em amor, em fé. Mas, como você disse, né, a mulher ela tem esse poder de influência. E você citou todas as boas influências. Só que o que nós temos enfrentado hoje são mulheres que estão influenciando com tristeza, com melancolia, com amargura, com raiva, com revolta, com ressentimento. Por quê? As feridas, como você disse, que vêm desde a infância, muitas delas estão ali não tratadas. Por quê? Porque nunca foram expostas. E como eu vou expor? Me rendendo ao meu Pai, permitindo que o amor de Deus e a luz do Senhor, que Ele é a luz, penetre e traga à tona. Então, daí eu posso expor. Como eu exponho? Eu falo, eu conto, eu abro, eu rasgo meu coração e eu confio. Por quê? Ele é o médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, psiquiatra dos psiquiatras, e ele, além de ouvir, tem o poder sobrenatural de tocar naquele local que homem nenhum pode tocar,
O homem até pode ser um instrumento, né, para ajudar. Sim. Nada contra médicos. Sim, mas onde tratando Deus agora acessa... de uma ação sobrenatural, porque Deus é Deus de milagre. Eu creio. Então, quantas ministrações eu já não participei onde pessoas chegam com uma situação, 1 hora de ministração, o Senhor opera tão profundo que ela muda a ideia. Quem pode fazer isso? Senão o Espírito Santo de Deus. Agora, como filhos de Deus, o Espírito Santo já habita em nós. Então, se nós demos espaço e liberdade, ele vai trabalhar. E o poder do Espírito Santo é o poder que trouxe vida no corpo morto de Jesus. Ressuscitou. Então, áreas de morte dentro da nossa vida, na alma, na mente, enfim, aquele pedacinho que está travando. O Espírito Santo tem poder para ressuscitar, para trazer esperança, para fazer com que enxerguemos o que não vimos ainda. Aliás, essa tem sido uma oração nos últimos tempos na minha vida. Senhor, me ajuda a ver o que eu não sei, o que eu nunca vi. E não estou dizendo isso de coisas mirabolantes. Não, me ajuda a ver aquela pessoa que eu não entendo com os teus olhos. Me ajuda a ver coisas naquela... do dia a dia. Do dia a dia. Sim. O marido, os filhos, ou... Porque a gente é muito bom em ver e julgar, e, né? Sim. Eu sou assim porque aquela pessoa falou isso. Sim. Né? Mas ter o olhar de Jesus, né? Sim. Tem um versículo que fala muito comigo, que seus olhos forem bons, sim, todo o seu corpo terá luz, seus olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. Isso é bem determinante. Então, o olhar, né? Me ensina a ver, me ensina a me enxergar também, sim, ver o que eu não também. vejo em mim. Eu acho que isso é preciso humildade, né? Porque você está numa condição de aprender. Eu quero saber, porque eu não sei tudo. Exatamente. Porque eu preciso aprender, porque eu preciso me conhecer, te conhecer, sim. né? Que a gente possa prosseguir em conhecer o Senhor, porque a gente sempre vai estar entrando numa dimensão ainda mais profunda nele, do amor dele, porque vai penetrando. A gente vai dando acesso, vai penetrando um pouco mais. É a verdade. Conversão, é a transformação, né? De glória em glória. E eu acho que é um desejo em nós de ter essa transformação. E esse processo, sabe? Eu quero. Pode ir além, pode... Porque eu acho que se ele fizesse também tudo, a gente não ia aguentar, assim. Então, a gente fala, vai por camadas, né? Vai entrando, porque Deus vai mudando o nosso entendimento. Isso. Né? Porque a gente estava num tempo de ignorância. Aí Deus nos trouxe o entendimento, né? De Cristo. Quem é Cristo? Ele é nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele morreu por nós, ele nos amou. Então eu sou, né, tenho pecados, preciso de perdão. Isso. Então a gente vai crescendo no conhecimento, no entendimento. Eu sempre digo, quando há um entendimento é que já teve uma mudança de atitude. Porque eu posso conhecer, mas eu posso não ter entendimento. Eu conheço, já li... Né? Não, eu preciso que essa palavra que é rema, que é viva e eficaz, que penetra na divisão da alma e do espírito, venha sondar as motivações e intenções do meu coração e trazer uma mudança significativa. Né? Porque estamos em tempo de mudança. Muitas mudanças. Eu creio que esse é o tempo do realinhamento. Amém. E realinhamento talvez a gente até já estava no lugar, mas saiu um pouquinho. Então, ou pegou um atalhozinho, ou ficou desanimado, deu uma retrocedida, um pouquinho morninho, sabe como é? Deu aquele acomodada. Torpor. Um torpor. Não é bem assim. Mas também. Mas Deus me entende. Entendeu? E aí o que acontece? Por tudo que a gente tem vivido, esse ano de pandemia, isolamento, enfim,
eu acho que o Senhor está nos chamando. Volta para o centro da minha vontade, porque eu tenho para você o que é melhor. E nessa confiança de crer na promessa, nós vamos avançando. Vamos alinhando, né? No alinhamento ou no realinhamento, nós vamos recebendo a força, a coragem. A fé vai sendo ativada. E nós podemos, então, nessa ativação do Espírito em nós, exercer os dons. Porque todos nós, ou todas as mulheres têm dons que Deus deu, de sabedoria, de criatividade, de inteligência, enfim, dons que o Senhor quer manifestar a glória dele através de nós. E eu creio que esse é um tempo, por isso eu escrevi esse livro. Que porque tem a ativação, né, intercessória. Isso, porque eu senti no meu espírito uma urgência do chamado de Deus, da convocação de Deus às mulheres para um realinhamento. Essa ativação intercessória começa intimidade com o Pai, ou seja, voltar para o colo do Pai. O secreto, né? O secreto. Porque estamos em tempo de guerra espiritual. E precisamos de armas espirituais. Quem nos dá? O nosso Pai. E com Ele, nós temos a proteção no meio da guerra. Porque também Ele é o Senhor dos Exércitos. Então, não podemos mais andar sozinhas. O isolamento, né, que tem sido uma estratégia que não é de hoje, Sim. mas com o isolamento que a gente viveu, né, Sim. teve um afastamento, uma tendência maior ao isolamento. Sim. Né, porque cada uma estava dentro das suas casas, cada uma sabe as guerras que enfrentou. Verdade. Porque realmente foi nunca vivemos, né, pelo menos uma situação semelhante. E agora é tempo de retornar, né? Não agora, já. Deus já está chamando a gente para a comunhão. Sempre foi tempo, mas a comunhão, inclusive, de estarmos congregando, sim, né? De estarmos presentes. Ainda que tenha o recurso online, né? A presença, né? Quando eles estavam reunidos ali em Pentecostes, sabe, estar junto, de poder ter esse tempo, essa ativação como igreja também de oração, a igreja que ora, né, o poder da unidade mesmo, de estarmos juntos invocando o nome do Senhor. Ele derrama a bênção, né, na comunhão. É verdade. E então é bem importante isso. E também em relação eu ia falar sobre... Tem um versículo que fala que a palavra ainda não saiu da nossa boca. É verdade. E o Senhor? Né, o Salmo 139, acredito que fala... O endereço eu não lembro, mas a palavra... Mas que fala que ele nos conhece tanto que a palavra ainda não saiu e ele já sabe que vamos dizer. Ele já sabe, mas quando a gente se coloca diante de Deus, a gente sabe em parte o que a gente vai falar. Porque existe uma intercessão profética também, algo que vem, você fala, eu vou orar isso que eu estou chateada, e começa a abrir, e Deus começa a revelar realmente o estado de como eu estou, numa atmosfera de amor, do Espírito Santo convencendo, porque Deus não acusa, o acusador é Satanás, né? Então, mas ele vem com graça e amor, mostrando a origem, aonde que realmente está, né? Então eu falo assim, Deus, ele conhece o que a gente vai falar, mas eu acho que mais a gente que precisa conhecer, né? Verdade. Que muitas vezes a gente começa numa oração conhecida, mas que a gente vai ser guiada pelo Espírito nessa oração, né? E vai atingir aquilo que Deus quer produzir através dessa oração, isso né? mesmo. Que é o arrependimento, o quebrantamento. Isso. E a gente tem visto uma resistência maior ao arrependimento, ao quebrantamento. Né? A gente sabe que não há mudança sem arrependimento. Não. Né? Então, é uma coisa antiga, sempre existiu. Vamos orar, igreja, vamos buscar o verdadeiro arrependimento, vamos jejuar. Mas é isso. Né? Na verdade, o arrependimento só pode ser gerado pelo Espírito Santo. E eu preciso desejar. Tudo começa no meu querer.
Eu quero estar na intimidade, eu quero estar na comunhão, eu quero falar com meu Pai, eu quero ouvir o que Ele tem a dizer para mim. Estou aberta, né? Pra ouvir. Uma outra coisa, momentos de silêncio na presença do Senhor. Para desejando ouvir a voz do Espírito Santo. Solitude, né? Quietude. Sim. Se aquietar para ouvir, né? Então eu falo, eu recebo, o Espírito Santo começa a trazer a luz naquilo que eu não entendo. Isso é lindo, isso é presente de Deus, isso é privilégio. E muitos têm perdido. Por quê? Porque as muitas vozes ecoam com muita confusão, com distorção da palavra, frieza, distrações, né? Descrédito na palavra, por causa de distorções ou de falsos ensinos. A palavra de Deus entra no descrédito para alguns. Não, a palavra é fiel e verdadeira. Permanece. O homem falha. As ideias humanas podem estar distorcidas, mas a palavra de Deus é fiel, verdadeira e não muda, é eterna. Então, se há um socorro bem presente, é o nosso Pai. Ele é o socorro presente Isso na tribulação, mesmo. No dia da angústia. Então, nossa mensagem aqui é: não perca a tua esperança. Sim, não perca. Uma mulher de fé, uma mulher que muda a atmosfera, uma mulher que ora, né, vai conquistar muito mais do que 1000 palavras e tentar mudar, tentar fazer do seu jeito, na força do seu braço. Assim você vai se cansar. Então, se renova em Deus, Amém. Busca essa arma que é a fé, uma arma espiritual. Busca voltar ao secreto, né? Acho que muitas mensagens na pandemia, eu mesmo trouxe uma mensagem sobre isso, de pôr a sua casa em ordem, né? Porque a primeira casa sou eu, sou casa, sou templo do Espírito, né? Eu preciso colocar em ordem a minha casa, a minha vida, colocar em ordem a minha casa, né? Onde eu convivo, onde eu vivo. Perceber o que está acontecendo dentro de mim, ao meu redor, principalmente com os mais próximos. Verdade. Que a gente, né, tá olhando tanto para fora, e eu acredito que maior é a obra que Deus tem para fazer em nós. Sim. E aí sim, através de nós. Sim. E que Ele possa restaurar todas as coisas que precisam ser restauradas, porque Ele é poderoso para isso. Para reconciliar, para curar, para libertar, para restaurar. Sim, esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Né? Então, eu agradeço muito esse bate-papo, a presença aqui da minha amiga Magali Natter. Esse livro, se você quiser adquirir, você pode estar pedindo aí, a gente pode até divulgar onde está sendo vendido. Mas, quer falar se alguém quiser adquirir? Eu acho que pode pedir pelo Resgate da Herança. Tá, tem o Instagram deles, do Ministério deles, Resgate da Herança. Você pode pedir através lá do Instagram. Amém? E eu quero só ler aqui, olha. Tá. Quem é a mulher confiante, dessa primeira página. Eu gostaria que as mulheres que estiverem ouvindo pudessem realmente, sabe, permitir que essa palavra fosse do coração delas. Porque a mulher confiante, ela é a filha legítima. Esse é o primeiro chamado. Ser filha. Ela aceitou o chamado para ter um relacionamento íntimo com o Pai Eterno, em intercessão e oração. Ela ama a verdade e anda na luz. Ela é perseverante porque ela crê com esperança na promessa. Ela busca ouvir a voz de Deus para poder obedecer. Gera os sonhos do Pai, pedindo que a vontade dele se cumpra em cada detalhe. Ela tira tempo para ser ensinada pelo Espírito Santo.
ela permite-se ser canal de bênção, pois escolheu se render em submissão e obediência aos princípios da palavra. Ela dá suporte, estende as mãos, porque escolheu amar. É guerreira, pode ser usada como instrumento, porque ela tem poder do alto na luta, na guerra e na batalha. Ela não desiste, ela persevera e rompe, Amém. avançando. Ó, avante, avante. Avante, mulher confiante. Amém. É isso aí. É isso que Deus espera De nós. de nós. Nós esperamos muitas coisas que Deus faça, que Deus fale. E Deus também espera, né? Um Ele posicionamento. confia em nós. Ele tanto confia que ele deu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para habitar dentro de nós. Isso é a maior riqueza. Uma das Verdade. orações de Davi, que muito fala comigo, ele falou assim: Senhor, pode me tirar reinos, pode abalar o que precisa ser abalado, só não retires de mim o teu espírito, porque senão eu morro. É verdade, Né? e morre. É uma mulher guiada pelo Espírito, uma mulher, né, que os seus olhos sejam iluminados para que você veja, para que você tenha olhos bons e veja como Deus quer que você veja a situação. Amém. Você, ainda que tenha sido vítima de alguma dor, Sim, de alguma coisa, sim. você pode sair desse lugar de Pode. vítima, né, e ser uma mulher vitoriosa, uma mulher que recomeçou a sua vida, que não vai passar uma vida inteira falando, lamentando, ainda que tenha lamentos, vai ser uma fase, um período da tua vida. E vai ter gente que vai chorar com os que choram, vai ter gente que vai te ouvir. Então, não se isole, né? Procure ajuda, procure mulheres também confiantes, né? Mulheres que vão te ajudar, que vão te fazer crescer, que vão te confrontar em amor, né? Mas que vão poder ser instrumentos também de ajuda, de... Né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez num tempo de dificuldade na minha vida e me trouxe esperança. Ela dizia assim: nenhum tempo bom é para sempre. Nenhum tempo ruim é para sempre. Ou seja, passa. A dor passa. Né? E se confiamos em Deus, ela é curada. Amém. Somos curadas. Né? Então, há esperança. A esperança. E a bálsamo em Gileade. Aleluia! A bálsamo. Glória a Deus, é uma alegria. Então, estamos encerrando esse bate-papo com muita confiança, muita alegria e esperança. Que Deus te abençoe, que você seja edificada com esse bate-papo. Amém. E até a próxima. Sim, muito obrigado. Deus abençoe ricamente a tua vida e cada mulher, né, que está nos ouvindo. Amém. E assim somos gratas. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.